Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, que diz assim na NVI: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Gostaria de falar sobre esse tema: como entender se não houver quem explique. Nós precisamos começar o texto sobre a descrição de quem é esse homem. Certamente, na Etiópia, na África setentrional, mas na África negra, esse homem era um homem importante. Mas para os judeus daquela época, ele era um negão. E pior, um negão castrado. Um gentio, negro, castrado, que não tinha nada de judeu e que não podia nem ser circuncidado, não podia ser prosélito, não podia participar da sinagoga, dos hábitos judaicos. Mas era um homem que era atraído por Deus. E ele vai a Jerusalém, diz a palavra de Deus, em busca, com fome e com sede de Deus. Mas por causa dos preconceitos dos religiosos daquela época, ele volta de Jerusalém, praticamente do mesmo modo que foi, porque ele volta sem o entendimento da palavra. Interessante a gente olhar para o texto e ver que aquele homem lia a Bíblia, ele tinha acesso à palavra, provavelmente a lia em grego, mas eu não me surpreenderia se ele estivesse lendo em hebraico, tivesse acesso a estudo, alguém o tivesse ensinado, ele podia pagar por isso. Mas ainda assim, ele não tinha ninguém que falasse com ele sequer para explicar. E pensando sobre isso, quantas vezes nós mesmos, os crentes, não somos barreira entre as pessoas que têm fome e sede de Deus e o próprio Senhor Jesus? Como entender se não houver quem explique? Aquele homem, um negro, castrado, embora sendo um oficial importante, era uma pessoa discriminada, uma pessoa com a qual os judeus não se comunicavam, que não tinha acesso ao Evangelho,
porque não havia ninguém que quisesse explicar a ele as Escrituras, nem os cristãos, nem os judeus convertidos de Jerusalém, que naquela época se reuniam no templo para pregar a palavra, para louvar e adorar a Deus, se mobilizaram para pregar para aquele homem. E Deus, na sua infinita onisciência, sabendo da busca desse homem, dá uma ordem a Filipe. E Filipe, que estava em Samaria, já tinha seu coração preparado para pregar aqueles discriminados, porque estava entre os samaritanos. Desce então ao caminho de Gaza, direcionado pelo Espírito Santo, onde encontra esse homem. E essa primeira pergunta é a pergunta mais chocante. Como posso entender? Como posso entender se alguém não me explicar? Como as pessoas vão entender quem é Jesus se ninguém parar para explicar o Evangelho para elas, alguém do seu relacionamento? Quando eu era novo, eu me lembro que eu tinha um amigo, e hoje ele é crente, aliás, hoje ele é pastor, ele já era crente. Eu me lembro que nós nos reencontramos. Ele falou: você é crente? Eu achei que você ia morrer. E eu falei: pois é, você é pastor, e você nunca compartilhou o Evangelho comigo. Como entender se ninguém me explicar? Mas uma segunda coisa interessante é que a mensagem que Filipe prega não é qualquer mensagem. A mensagem é a mensagem da palavra de Deus. Filipe prega a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não prego, pastor, porque eu não sei pregar. Eu não falo, pastor, porque eu não sei o que falar. Meu irmão, meu querido, meu amado, você não precisa saber. Basta você saber ou conhecer a Cristo e a este crucificado. Basta você conhecer e abrir as Escrituras. As Escrituras falam por si mesmas, porque nós não pregamos a nossa mensagem. Nós não pregamos apologética, nós não pregamos polêmica, nós não pregamos contra os ídolos alheios. Nós não somos, nesse sentido, profetas que profetizam contra os sacerdotes de Baal, como Elias. E na verdade estava profetizando dentro do seu próprio povo, contra os pecados do povo. Eu quero dizer isso porque eu quero dizer que nós não temos que pregar contra o espiritismo. Nós não temos que pregar contra a idolatria. A nossa pregação não é racional, não é contra carne nem sangue. A nossa pregação é da palavra de Deus. A Bíblia diz claramente que nós temos que pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Faça discípulos. Anuncie as boas novas. Prega a palavra. Então, o que Filipe faz é pegar o texto da Escritura Sagrada, aquele mesmo texto que o eunuco estava lendo, e explicar o texto. Então, a nós, como arautos da palavra de Deus, todos nós, os crentes, isso não é tarefa de pastor, o que nos cabe fazer é anunciar a palavra de Deus, e nada mais além da palavra. Não nos é permitido. Nós não temos que falar de religião, nós não temos que falar da religião do outro. Nós não estamos aqui como fariseus para ganhar adeptos da nossa seita. Nós estamos aqui para anunciar a Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. E assim Filipe fez, começando por aquele pedaço da Escritura, que é, lógico, um texto messiânico. Ele aproveita aquela oportunidade e começa a anunciar a Cristo. E fala da salvação disponível para todos os homens em Cristo Jesus. E como é que nós sabemos
que aquela pregação, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, foi uma pregação eficaz. Ora, o texto diz, o texto responde, o homem, ele mesmo, não tem apelo, o homem é que faz o apelo. Aquele eunuco, sem nome, ele diz, eu quero ser batizado. Gente, o primeiro sinal de uma conversão é o desejo de se identificar com Cristo, é o desejo de seguir a Cristo, é quando a pessoa diz assim, eu quero seguir a esse Jesus. O que eu preciso fazer agora? Eu me lembro que meu avô, já um senhor com mais de 70 anos, um homem bem rude, criado no interior da Áustria, católico por tradição, primeira vez que entrou na nossa igreja, na igreja batista, ele ouvindo a mensagem, no culto de quinta-feira não teve apelo, não teve nada. No final do culto ele fez como esse eunuco. Ele disse assim, meu filho, eu sou católico, como ele dizia, mas se eu quiser, eu posso participar dessa igreja aqui? E eu falei assim, claro, vô. O senhor tem liberdade de seguir a esse Jesus que nós anunciamos aqui. Assim é o coração de um homem que entendeu a mensagem. E aí Filipe replica dizendo, Filipe queria ter certeza de que aquele homem tinha entendido a mensagem. E qual é o cerne da mensagem? Você pode ser batizado. Só existe uma condição. Você crê de todo o coração que Jesus é teu Senhor, teu Salvador? E aí aquele homem diz, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio com todo o meu coração. E aquela é a autêntica profissão de fé de um crente. Aquele homem é um homem convertido ao Senhor Jesus. E uma vez convertido aquele homem, rendido aos pés de Cristo, ele agora dá o testemunho público do batismo e passa pelas águas batismais. Batismo é o testemunho do salvo, é o testemunho da conversão, é um testemunho visual, físico, é a nossa identificação, é a primeira consequência visual, física, nesse mundo físico da nossa salvação. E assim aquele homem que agora compreendeu, porque alguém explicou o Evangelho, sai com alegria das águas, como um novo homem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé em Jesus, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque um homem, Filipe, ouviu o Espírito Santo, obedeceu o Espírito Santo, não teve preconceito, quebrou todas as barreiras, foi até aquele homem e com amor explicou a palavra de Deus. E aquele homem recebe com alegria a palavra de Deus e confessa Jesus Cristo como seu Senhor. E então é batizado. Que isso seja para nós um paradigma, um exemplo de vida. Que Deus nos abençoe. Amém.